Muito bem. Esse tema das doenças psicossomáticas é muito recorrente nos dias de hoje, principalmente nas casas de oração, como a nossa, como essa casa, que se dedica ao estudo do tratamento espiritual, não é? Estamos diretamente ligados nessas doenças através do mundo espiritual. Apesar de muitos médicos, psiquiatras tratarem essas doenças, que vamos falar delas, sem envolver o lado religioso, o lado espiritual, que nós acreditamos que tem uma influência direta sobre isso. Mas um breve histórico dessas doenças. Na Idade Moderna, pós Primeira Guerra Mundial, logo depois da Revolução Industrial da Inglaterra, 1890, 1900, a mão de obra no mundo ficou começou a sobrar mão de obra, porque as máquinas começaram a substituir a mão de obra artesanal, de maneira tal que, em determinada época, depois de 1900, as pessoas ficaram desempregadas na Europa, nos Estados Unidos, e daí começou a competitividade para aquelas pessoas que ingressavam no mercado de trabalho, trabalhando com máquinas. E claro, a máquina substitui muito a mão de obra artesanal, como hoje no Brasil, a gente vê no dia a dia as máquinas substituindo a mão de obra no campo. Cortadores de cana, esse é o principal deles. Aonde se trabalhava lá 300 pessoas, uma máquina faz o serviço delas. E aonde vai parar? Para onde vai essa mão de obra no campo, afeita ao trabalho artesanal do dia a dia? E aí a competitividade lá na Europa, na América do Norte, começou de uma forma, vamos dizer assim, selvagem demais, porque a competição para entrar no mercado de trabalho era tal que as pessoas começaram a degladiar, a falar a respeito um falando mal dos outros para tentar tirar uma vaga para eles. As famílias começaram, nesse momento, a ter fome. E a fome, a nossa fome, a fome de todos, deixa-nos num estado de depressão profunda. Porque nós vemos os nossos familiares, filhos, quando vemos passando fome, nós fazemos qualquer negócio para tirarmos disso. Cunhou-se a frase que o estômago não tem dignidade. E é uma verdade, porque nós vemos pais de família, no mundo todo, mas especialmente aqui no Brasil, que roubam, porque o desemprego faz com que ele não tenha nada para dar para os filhos. Quem de nós, vendo um filho passando fome, não faríamos talvez igual a isso? Mas então, a partir daí, vários estudiosos começaram a tratar, porque as doenças adquiridas por esse rol de coisas acontecendo no mundo, Primeira Guerra Mundial, a fome na Europa, os estudiosos, inclusive Freud foi um deles, Sigmund Freud, começou a estudar as doenças da mente que impactavam e somatizavam e vinham parar no corpo físico. Mas ele tratava de uma forma essas doenças, achando que essas doenças da mente somente advinham da libido sexual do corpo. E aí, isso, com o passar do tempo, foi sendo comprovado que ele estava enganado a respeito disso. E aí, o seguidor mais de perto do Freud, que começou a estudar esse tipo de distúrbio da mente, que somatizava, que enlouquecia, que fazia com que as pessoas tivessem distúrbios em público, na sociedade, às vezes, começou a estudar e começou a observar que existia algo a mais do que simplesmente uma doença orgânica. E ele passa então a estudar e a testar comportamentos de duas pessoas que viviam o mesmo drama, mas uma se mantinha razoavelmente bem e outras derivavam para a loucura, para o suicídio muitas vezes.
o André veio aqui e deu uma receita para combater essas doenças, né? A alegria, tentar colocar em nossa vida algo diferente do que vivemos muitas vezes no dia a dia. No Brasil, atualmente, o desemprego, 14% das pessoas na sociedade estão desempregadas. Mas será que todas elas estão sofrendo dessas doenças psicossomáticas iguais? Será que não tem pessoas que também estão vivendo essa história do desemprego, a falta de recurso, a família mudando de localidade sempre, a busca de trabalho? Será que todos estamos vivendo da mesma forma? Ou seja, desenvolvendo outros hábitos? Será que estamos mais ou menos? Nós que tratamos essas doenças nas casas espíritas, lá na Casa da Prece, onde eu trabalho, né? Onde a Naira também faz uma ponta lá na quarta-feira, né, Naira? Nós encontramos esse tipo de doença assim, com muita facilidade e vemos a diferença de como uma pessoa trata e outra já não consegue mais se tratar. Por que alguns se curam e outros não conseguem curar? Essa associação corpo, mente e espírito está presente em todos os casos que nós vemos das influências espirituais nas doenças psicossomáticas. E por que elas estão intimamente ligadas com o mundo espiritual? Porque esses irmãos nossos das trevas, das sombras, que nos assediam em todas as situações, muitas vezes, eles aproveitam da nossa baixa, vamos dizer, da imunidade contra essas investidas, e ali eles começam a nos influenciar. Todos os dias aproximam de nós espíritos que querem nos tirar do caminho que nós traçamos e que nós estamos vivenciando. Todos os dias. E nós, muitas vezes, com a guarda baixa, deixamos com que eles comecem a falar em nossa mente. Nós, espíritas, que acreditamos nessas influências, ainda temos algumas defesas contra isso. Mas aqueles que não acreditam dessa forma, às vezes se entregam a essas investidas, a essas influências, e deixam com que eles façam o que acontece no final disso, muitas vezes a gente vê. No final de semana, agora passado, 2 meninos lá de Jacareí, acho que noticiaram no jornal, inclusive, 17 anos, menores aprendizes, um deles, que vinha tratando uma depressão profunda, se suicidou aí nas águas do Paraíba. E o outro tentou pular para salvar e foi os dois juntos para o plano espiritual com 17 anos de idade. No Japão é bem comum o suicídio infantil, porque as crianças não têm mais desafios, não têm mais o que nós, nessa faixa etária que eu vivo aqui, os desafios da nossa infância, a construir os nossos brinquedos, a nos relacionar na escola muito bem com os nossos colegas. Apesar da falta de recursos daquele tempo, nós tínhamos a alegria. Hoje nós vemos crianças jogando videogame o dia todo no celular, nos tablets da vida, em casa assistindo a desenhos ditos infantis, mas que tem uma sutilidade das trevas por trás daquilo, que faz com que eles, muitas vezes, se corrompam. E quando entram na idade da pré-adolescência, eles já sabem tudo o que vai acontecer na vida deles. E aí perde o entusiasmo e entra muitas vezes no rol desse menino que suicida aos 17 anos. Para nós são casos assim muito raros da gente ver. Então, no Japão, para quem gosta desse tema, existe lá uma floresta que é a floresta do suicídio. Eu digo isso com muita tristeza, porque é a permissividade de governantes, vamos dizer assim, que não lutam contra isso.
que deixa com que a pessoa tome essa iniciativa sozinho e entra por essa floresta e não sai mais dali de dentro. Quer dizer, sai em espírito, mas o corpo fica lá dentro, já entregue para que vá a juízo da sua própria mente depois. Então, as doenças psicossomáticas, todas elas, na minha opinião, estudando isso, para ajudar as pessoas que estão envolvidas nela, tem uma origem só, uma só, é o medo. O medo toma conta da vida das pessoas, principalmente na nossa sociedade, de forma cruel. As pessoas falam da síndrome do pânico, que faz com que a pessoa se isole, tenha medo de conviver, tenha medo de dirigir, tenha medo de viver. Mas existem outros medos por trás dela, da síndrome do pânico. O medo principal, que dá origem aos outros medos, estudando aí com o Carl Gustav Jung, é o medo da morte. O medo da morte assim, é terrível, porque a pessoa, você conversa com ela, ela tem medo de envelhecer. Mas por que será que ela tem medo de envelhecer? No fundo, ela associa a velhice à morte, à proximidade da morte. Ela tem medo de envelhecer. As pessoas têm medo de ficar desempregadas. Por que ela tem medo do desemprego? Porque o desemprego vai gerar uma falta de renda. A falta de renda vai gerar uma miséria. E se ela adoecer, ela não vai ter dinheiro para comprar o remédio. Então, automaticamente, a sua mente associa a morte no final. A pessoa tem medos variados por aí. A pessoa tem medo de andar de carro. Por quê? Porque a sociedade que a gente vive mata, porque o outro fecha o outro na rua, dá uma fechada, uma barbeiragem, o outro desce do carro, vai lá e mata. Então a pessoa tem medo de dirigir na sociedade que a gente vive. Por quê? Está associada à morte por besteira, à morte por nada, por uma discussão de somenos importância, a pessoa mata o outro na rua, porque esfolou o carro dela na rua. Então, esses medos vão fazendo com que a nossa mente comece a desenvolver outros mecanismos de defesa que vai nos levando, nos consumindo e nos adoecendo todos os dias, todos eles. Hoje, nós sabemos que a depressão é a doença que mais vai matar nos próximos anos. Mais vai matar. A depressão. E a depressão é perfeitamente tratável, desde que a pessoa assuma essa postura de que algo errado vem acontecendo extra-corpo, extrasensorial. Porque quando nós olhamos numa pessoa depressiva, nós vemos ela organicamente bem. Nós não conseguimos definir aonde está a doença dela. E eu, há um tempo atrás, achava que essa doença da depressão, essas doenças psicossomáticas, que era um pouco de, aspas, aí, com uma frescura da pessoa. A pessoa quer se entregar, ela não quer combater a doença. Até que o meu irmão entrou em depressão. Eu achava que era doença de rico, na verdade. Mas aí o meu irmão pobre, como eu, entrou em depressão também. E aí eu vi o meu irmão ficar no quarto o dia todo, não jantar, não almoçar, não querer tomar banho, nem trocar de roupa. E eu comecei a achar aquilo muito estranho, não é possível, está acontecendo alguma coisa diferente com ele. E quando eu conversei com ele, abertamente, achando que ele estava com alguma coisa, alguma doença, ou ele estava usando droga, ou ele estava bebendo, eu disse, não, eu não tenho vontade mais de viver. Eu não tenho mais vontade de viver, nenhuma vontade. Eu não quero sair desse quarto. Me deixa aqui e não se preocupe comigo. É o que ele me disse. E eu comecei imediatamente a tratá-lo espiritualmente. Espiritualmente. Mas não estava adiantando. Porque ele não queria ir na casa espírita. Eu dava passes lá no quarto, onde ele estava. E obedecendo ao que ele me pedia, que deixasse ele em paz por um tempo.
Mas passado 15 dias, 20 dias, um mês, eu entendi que ele também precisava de ajuda médica. Então, essa associação é que muita gente, as pessoas não fazem. Ou trata com a medicina convencional, com medicações alopáticas, ou ele trata só na casa de oração. A associação ele não quer fazer. Porque nesse momento da doença depressiva, algumas enzimas cerebrais começam a ficar escassas. E muitas vezes nós precisamos da medicação alopática para a gente colocar um pouco mais dessa enzima na circulação, na nossa circulação. E aí essa associação espiritual alopática dá resultado. Nós conhecemos muita gente que saiu da depressão em muito pouco tempo porque fez o tratamento correto. Nós tratamos espiritualmente, afastando essas entidades que aproveitam esses vampiros espirituais que vêm sugar as nossas energias, principalmente nesses momentos. E também muitos deles depressivos. Espíritos depressivos se associam às pessoas que estão com esses pensamentos também. E como que a gente constata isso? Como é que a gente sabe que a pessoa está num estado da doença, mas que a influência espiritual ainda está muito grande, se ela não se manifesta dessa forma? Quando a gente conversa com a pessoa, fazendo as entrevistas, para colocar a pessoa no tratamento correto, ela não se abre. Ela não se abre. Então nós temos que ter uma percepção bem aguçada para a gente captar nas entrelinhas o que ela está falando, para a gente ter argumentos para, numa possível passividade, a gente conversar com aquele espírito que está acompanhando a pessoa. Então, as casas de oração derivadas aí do Espiritismo faz um tratamento de convencimento do espírito, não é? A gente chama da desobsessão. Mas as outras religiões mais ortodoxas, elas expulsam esse espírito dali. E esse espírito sai porque está debaixo do poder de Deus aqui da igreja, e o espírito sai. Quando ele volta, porque ele não está convencido ainda que deve afastar da pessoa, porque do contrário ele vai responder por isso, enfim, todo o convencimento que a gente faz do espírito, quando ele volta vibrando muito mais. Nós já vimos muito isso. O espírito volta vibrando. Você acha que você acabou comigo? Eu estou aqui de novo. Estou aqui de novo e vou acabar com essa pessoa que está aqui na frente. E aí o trabalho é dobrado para nós, para a gente entrar em oração com ele e convencê-lo que ele está enganado com aquilo. E de onde vem tudo isso? Nós somos espíritos milenares. Viemos lá de outra constelação, de acordo com o livro lá, Exilados da Capela, viemos habitar essa terra, porque nós fomos reprovados no exame final da regeneração daquele mundo, e dali nós fomos convidados a nos retirar, como muitos ainda de nós talvez vá ser um exilado da terra para um outro lugar. Já tem lá um planeta, o pessoal tem falado agora, o doutor Inácio Pereira, tem falado que tem um planeta que foi apelidado de Chupão. Não sei se também fala. Porque esse planeta está chupando alguns espíritos já do plano espiritual e levando para lá. Então, ele fala que daqui da Terra, nós, de 3 pessoas, um só vai se salvar. Então é bom que a gente associe com 2 meio ruim, que aí os 2 vão embora para o chupão e a gente fica salvo por aqui. Então é melhor que a gente associe a pessoas talvez não tão boas assim, para a gente ser salvo daí, né? Mas então, quando nós viemos habitar esse mundo, nós trouxemos essa culpa, essa raiva, às vezes o ódio de ter sido reprovado lá nesse lugar e vir para um planeta ainda de começo, com o homem da caverna por aqui ainda, essas coisas. E nós estamos com tudo isso ainda registrado no nosso inconsciente profundo. E fazendo uma análise muito rápida, não precisamos ser nenhum expert,
para ver que às vezes nós acordamos cedo com uma culpa na cabeça, que a gente passa o dia todo remoendo aquilo, e não conseguimos saber de onde vem. Por que eu estou desse jeito hoje? Eu não estava assim ontem, nem anteontem, e hoje eu amanheço dessa forma. O que está acontecendo comigo? Nós acessamos durante a noite algum ícone da nossa tela mental ali, que fez com que nós fôssemos lá no arquivo do inconsciente profundo e trouxéssemos ele no dia nosso. Aquela culpa, aquelas bobagens que nós pensamos o dia. Vou largar a mão de trabalhar nessa casa de oração. O que vale isso? Começa a vir na nossa mente esses pensamentos. E aí, o que acontece? Aquele irmãozinho que está do lado, pronto, plugou, associou, caminhou conosco durante algum tempo ali. E aí ele fala, opa, tem uma oportunidade aqui. Todos nós não estamos dizendo. O Divaldo conta a história do obsessor mais famoso de toda a história, o Máscara de Ferro. Acho que todo mundo já ouviu falar da história dele, né? O Máscara de Ferro, um bispo lá da Espanha, católico, e o Divaldo também foi católico, lá atrás. O bispo não aceitava que ele fosse espírita de maneira nenhuma. Você está louco, você está no meio de feitiçaria, você está aí. E obsidiou o Divaldo. Durante quase 40 anos, Divaldo Pereira Franco, né? Quando a gente fala assim, puxa vida, nós estamos sujeitos também. E como que o Divaldo se livrou dessa obsessão? Ele orava, ajoelhava ainda, porque ele imaginava que ele fazendo todo esse gestual católico, o bispo ia ter dó dele, de abandonar. Como que o Divaldo se livra disso? Através da caridade. Só através da caridade. E ele conta a história no livro Semeador de Estrelas, tem esse fato, né? Ele em São Paulo para fazer uma conferência e foi convidado para uma recepção lá no 15º andar de um prédio da pessoa que o levou lá para São Paulo. E ali então, durante a conversa ali, ele foi sendo empurrado para a sacada do prédio. E o Espírito apareceu para ele e falou assim, pula daqui, você vai se livrar disso. Pula daqui. E foi colocando aquilo na cabeça dele. E ele se aproximou mais. A anfitrioa, graças a Deus, viu que algo estava acontecendo diferente. E foi lá e tirou ele da sacada. Vem cá, o que está acontecendo com você? E ele recobrou de novo a lucidez. Ele estava completamente entregue para aquilo. De outra vez, ele estava passando por um lugar em férias, à beira-mar, nunca soube nadar. E alguém estava afogando. E o Espírito fez com que ele parasse, a pessoa parasse o carro e ele visse a pessoa afogando para ele correr e também entrar na água e morrer afogado. A obsessão foi tomando conta dele em determinados momentos. A lucidez, muitas vezes, ele confessa que durante as palestras a lucidez sumia. E ele não sabia mais o que ele estava falando. Até que a Joana de Ângeles entrava no circuito e ela falava através dele, nas palestras. No final, quando ele já não sabia mais o que fazer, ele estava atendendo na mansão do caminho e apareceu uma senhora com uma criança morrendo de fome. E pediu lá na portaria que queria conversar com ele. Então a história termina assim. Era a mãe dele, a mãe do bispo, a criança. E ele socorre e o bispo fala para ele, aparece para ele à noite e diz, hoje você me comprovou que realmente a sua religião está certa com isso. Eu vou te deixar. Então, só através da caridade que ele conseguiu se livrar dessas obsessões que estavam levando à loucura. Agora, quantas pessoas dentro da nossa sociedade não estão internadas ou já desencarnaram em sanatórios por não conhecer o tratamento correto para esse tipo de doença? As doenças que nós não vemos. Enxergamos a pessoa, cruzamos na rua e nunca vamos saber, se ela não confessar, que ela está nesse estado depressivo. Quantas pessoas não hão suicidado por aí, sem nem saber por que fizeram isso. E caem nas garras, lá no plano espiritual, daqueles espíritos vampiros e os levam para aquelas regiões
mais profundas, né? Vale dos Suicidas, e daí por diante. Então, eu imagino que nós, que trabalhamos nas casas espíritas, temos uma obrigação para com a espiritualidade maior, de tentar, no nosso meio pelo menos, identificar pessoas que estejam passando por esse tormento, por essas doenças. E muitas delas, das compulsões, dos famosos toques, né, os transtornos obsessivos de compulsão, e cada um mais esquisito do que o outro, cada um tão diferente do outro. Hoje apareceu lá um tipo de toque que é a da compulsão por compra. É mais comum entre as mulheres, né? Por compra. Então a pessoa entrou num lado do consumismo que ela não consegue se controlar mais. Eu tenho algumas conhecidas assim, que falam para mim que tem dia que está dentro de casa e dá como se fosse uma coceira tão grande, que a pessoa tem que sair correndo e entrar no supermercado, pelo menos, para comprar alguma coisa. Quando chega em casa, não precisava nada daquilo. Já tinha aquilo dentro de casa. Mas o que está acontecendo com a sociedade hoje? O consumo, as propagandas, os marketings muito bem feitos, têm feito as pessoas adoecerem disso. Imagina, no passado se morria de fome, hoje se morre da exaustão por comprar. Quantos produtos as pessoas compram, as ondas, aquelas vão e vêm, né? Os veganos, os naturalistas, isso e aquilo, vai fazendo com que a pessoa vá entrando por um rol de tormentos, de doenças, que muitas vezes vão derivando para outras coisas. A pessoa compra demais, daqui a pouco ela está desempregada nessa sociedade que a gente vive. Aí ela não tem dinheiro para comprar. Começa o sofrimento dela. Para onde vai o sofrimento da pessoa que é consumista e não tem mais recursos para consumir? A mente vai para a depressão. Ela começa a ficar triste e vai levando dessa forma. Aí vem o nosso irmãozinho de lá. E opa, esse é um desses que eu posso pegar. Não tem recurso, gosta de comprar, não vai sair na rua mais, vai entrar dentro do quarto e vai chorar o dia inteiro. Às vezes pessoas que têm muitas condições de se reempregar, mas elas se isolam, não conseguem colocar em prática o que sabem. Então existem uns toques diferentes daquela pessoa. Inclusive o gerente do banco me contou, eu vou contar, eu pedi um segredo, mas aqui tem pouca gente, então eu posso contar. Que a pessoa que tem o transtorno, um dos transtornos, que é o de geometria, toque de geometria. Quem que é essa pessoa? É aquela que é tudo no lugar. Alguém esbarra, ela vai lá e põe a cadeira no lugar de novo. O filho joga um livro em cima da mesa, roupa, esse livro é aqui. Então ela passa o dia inteiro consertando alguma coisinha. Então ele desenvolveu uma técnica para ele emprestar dinheiro quando as pessoas vão lá no banco pedir crédito para ele. Ele falou assim: eu conheço a pessoa que tem transtorno, desse tipo de transtorno de geometria, porque essas pessoas, elas pagam todas as dívidas delas, não conseguem dormir de noite se estiver devendo. Então para essas pessoas eu empresto. E como é que eu identifico se ela é dessa classe de pessoas ou não? Ele tem um quadro atrás da mesa dele. Então ele vai lá e põe, quando ele tem uma entrevista para emprestar dinheiro, ele põe o quadro torto. E a pessoa senta na frente, e fica olhando o quadro, e ele fica observando. De repente a pessoa, dá licença, vai lá e arruma o quadro dele. Ele sabe que para aquele ele vai emprestar. Esse paga. Então, são pessoas que têm a mente, é aquele perfeccionista por natureza. Sofre quando vê alguma coisa fora do lugar. Não é? A pessoa vai tomar café, então a xícara está dentro, em cima do pires. E muita gente, como eu, tira o pires e deixa o pires de lado e toma só com a xícara, fica com a xícara na mão. O cara que tem esse transtorno, ele não suporta ver isso. Toma a xícara do outro. Tem gente aqui, não? Minha esposa. Eu que coloco o pires, viu? Imagina uma coisa dessa. Vai lá e toma a xícara da mão e coloca no pau de novo, né? Essas
pessoas, segundo esse estudioso, não tomam café em copo de jeito nenhum. Tem que tomar na xícara. A xícara tem que ter alça, tem que ter pires, tem que ter tudo. São os perfeccionistas, por natureza. Sofrem, quem tem esse distúrbio sofre com isso. E é uma coisa boba, mas existe. Há um tempinho, há um pouco tempo, eu fui fazer uma palestra em Santa Isabel, de estudo igual essa aqui. E chegou em Santa Isabel, tinha lá umas 50 pessoas. E a pessoa que me convidou chamou uma outra pessoa e falou assim: fala um pouquinho quem que é o Hélio, né? Então, você falou, eu trabalho na Casa da Prece. Tá bom já, porque eu também não tenho nenhum título, não tem nada que mereça ser falado em lugar nenhum. Aí esse rapaz veio e começou a falar umas coisas que não era meu. Eu estava sentado esperando, falei, mas ele não está falando de mim, ele está falando de uma outra pessoa. Não é possível. Aí eu me lembrei da história da pessoa que morreu e estava ali no caixão e o padre foi fazer a celebração, ele dá para o enterro. Ele falou, ele é um bom pai, ele trabalhou a vida inteira, ele honrava a família, o filho com as mães, será que é meu pai mesmo que está lá dentro? Então a pessoa começou a falar de mim, eu não sei o que, ele fundou não sei o que, ele fez isso, mas não é possível, ele não está falando de mim. E eu comecei a querer fugir daquilo, é um transtorno esse também. Fugir daquela situação, que não era eu. Eu comecei a contar as colunas do prédio, 1, 2, 3, para nada. Quantas cadeiras tem aqui? Tem 1, 2, 3, e fui multiplicando, 4, 3, 4, 16, 17. Quando ele me chamou, eu estava no número 64. Ele falou assim, agora entrou Jesus. Eu falei, 65. Eu estava contando as pessoas. Aqui eu já contei, viu? André, não precisa me falar, porque quando eu entrei, eu já contei aqui quantas pessoas tem. Então a gente vai desenvolvendo transtornos, mecanismos de fuga, bengalas psicológicas, bengalas, para nos auxiliar com esses transtornos. Esses transtornos atrapalham às vezes a nossa vida, atrapalham o nosso relacionamento em casa, muito, atrapalham muito. Uma pessoa trabalha numa grande empresa e a competitividade dentro das empresas está muito grande. Então lá no trabalho, ele veste um papel, desenvolve um trabalho e ele é. Ele é o chefe, então ele tem que manter uma postura de chefe. Ele não pode dar abertura para o subordinado dele falar. Quantas pessoas a gente vê no dia a dia assim? Aí ele volta para casa, ele não tira o uniforme de chefe dele. Na casa também ele é o chefe. Então a mulher, os filhos têm que obedecer às ordens dele. E ali em casa, conforme diz o Evangelho, ele não é, como ele fala, aqui eu mando, aí depois, mas ele é odiado dentro de casa, porque ele mantém o poder dele. Então, esse cunho que a gente deu com aquela frase, quer conhecer a pessoa, dê poder para ela. E aí você vai realmente conhecer. E isso dentro da nossa sociedade tem feito um estrago nas vidas das pessoas. Mas elas, sozinhas, não imaginam que seja dessa forma. Muitos casais vão lá no intuito de separar, de falar para a gente da separação. Eu estou pensando em separar. Mas quantos anos faz que vocês são casados? 40. Por que você quer separar? Ah, não, eu descobri que eu não gosto mais dela. Mas depois de 40 anos, você vem falar que não gosta? Não gosta dos hábitos dela. Um deles veio falar que ele queria separar porque ele não aceita mais a comida que a mulher faz. Ele compra marmitex. Mas não se separem. Por quê? Você vai ter o mesmo problema no outro casamento daqui a pouco. Você vai ter o mesmo problema de lá. Você quer procurar a felicidade onde a felicidade não está. A felicidade está aqui dentro de nós. Esse é um distúrbio também que a sociedade moderna procura. Você tem que ser feliz a qualquer custo. Eu não posso ficar triste nem um minuto da vida que vem uma pessoa falar para mim, por que você está dizendo? Deixa eu ficar triste um dia, pelo menos. Não. Nós temos que ter o rótulo de feliz, alegre, estou sempre para cima. Não posso de maneira nenhuma ficar de beiço caído um dia. Não posso, porque a sociedade não permite isso. E aí entram, principalmente na juventude, as drogas, para deixar ele alegre, porque ele é um menino triste. Um menino
que tem uma vida, vamos dizer assim, financeiramente excelente, mas não tem alegria de viver. E se os pais não cuidam, quem vai cuidar dessa criança? Aquele da esquina que fica esperando lá, o traficante. Aquele tem tudo para dar para essa criança. Tudo. Tudo que ele não tem em casa, o traficante tem para ele. É alegre, brincalhão, tem todos os sites que ele quiser, ele tem no computador para dar para o menino. E aí começa o transtorno das doenças derivadas das drogas, do alcoolismo, do sexo desregrado por aí, como nós vemos no dia a dia. Então, todas essas doenças psicossomáticas que nós desenvolvemos, nós mesmos, fomos criando-as. Muita gente fala assim, por que Deus deixou que acontecesse isso comigo? Não é Deus. Somos nós mesmos. Exatamente. Nessa vida nossa, nesta reencarnação nossa de provas que nós estamos vivendo, nessa sociedade de hoje, temos muitos privilégios. Vivemos do lado de Chico Xavier. Privilégio maior é esse, sermos contemporâneos de Chico Xavier, de Irmã Dulce lá na Bahia, da Madre Teresa de Calcutá lá na Índia, não é? De Divaldo Pereira Franco aqui no Brasil, e tantos outros. Aí, quando eu falo isso, se tem uma pessoa do lado, bem às vezes fala de mais um. Eu nunca acho esse outro, o sexto. Eu falo Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, não sei o quê, e Bezerra de Menezes. Acabou. A gente não conviveu. Não convivemos com eles, né? Raul Teixeira. Raul, por exemplo, lá em Niterói, agora já está bom, graças a Deus, já pregando de novo. Ótimo, é mesmo? É, já começou de novo a falar, ótimo. Então aí depois eu vou procurando, não chega em 10. Não chega nos 10. Aí eu falo dos amigos que estão procurando. A Nária está aqui, imagina que privilégio. A Nária aqui do lado. Mas a gente não acha. Aí as pessoas falam assim, de 1900 para cá, desses 100 e poucos anos, nós recuperamos muita gente. Muita gente. Quem foi? André Luiz. André Luiz era na acepção assim da palavra, né? Era um que estava desencontrado com o mundo. Bebia, noitadas, não sei o que, tal. Desencarnou, plano espiritual. Recuperou-se muito rápido para estar aqui. Em 2000 anos, Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier, 2000 anos atrás, Emmanuel furava o olho de cristão. Furava os olhos, inventou uma forquilha para furar os dois de uma vez. 2000 anos. Reencarnou algumas vezes, guia espiritual da humanidade. Está reencarnado, né? Conforme a gente vê, no estado de São Paulo. Escondido, porque a espiritualidade ainda caça o Emmanuel de alguma forma para buscar ele de novo, né? Quando eu falo isso, as pessoas, muitas delas, né, por curiosidade, vão dizer, onde será que o Emmanuel está reencarnado? Eu sei, mas eu não posso contar. Não tem jeito. E de volta já teve a oportunidade de encontrar com ele, né? Segundo ele conta. Estava lá fazendo uma palestra no interior de São Paulo e chegou uma senhora, uma jovem senhora com um menino. Em 2000, deve estar com 18 agora. Eles têm uns 3, 4 anos. O menino lá na casa dos 15 anos. E estava na fila lá para pegar o autógrafo dele. E quando chegou próximo, a percepção do Divaldo, falou, tem algo diferente no ar, mas não consegui identificar o que era. E aí a mãe aproximou com o livro, veio autografar e falou para ele, eu tive que trazer o meu filho de 15 anos, porque ele é seu fã número 1. Não é possível. 15 anos, fã num de 90 quase. Por quê? Ele fala em você o dia inteiro, ele fala que você é um companheiro muito querido dele, ele não sabe de onde. Quando pegou na mão, Emmanuel. Foi uma emoção tão grande que ele ainda contou chorando. E o Divaldo é muito difícil de se emocionar. Muito difícil. Então, o Divaldo constatou e comprovou. E falou para nós lá. Que realmente ele está reencarnado aqui no estado de São Paulo. E vai nos ajudar muito ainda. Diz que na área da educação. Na área da educação. Então, mas assim como ele, muitos outros espíritos, né, que não, sim,
são tão eminentes, mas que se prepararam Para essa para ocasião. o trabalho, estão reencarnando, Com né? certeza. Muitas crianças agora, né? Vou falar aqui por causa da filmagem. Muitas crianças, né? Chamam índigos, né? Estão apelidando de índigos, de cristal, crianças assim, que estão reencarnando com o objetivo de nos auxiliar na transição planetária mesmo. Né? Nessa regeneração que a gente vem passando. E eles vão dar o tom do negócio da regeneração para nós, né? E nós, às vezes, estamos preocupados, muitas vezes, estamos preocupados com o imediato, com o agora. E nós não olhamos para o futuro, quando nós também já melhoramos. Já melhoramos muito. Os organismos que existem hoje, social, para cuidar das pessoas, são muitos e a gente não tinha. Quando eu era criança, não faz tanto tempo, nossa, faz muito tempo, não faz tanto tempo assim não. Quando eu era criança, hoje a gente estava relembrando isso lá no trabalho, porque as crianças hoje vão para a escola e levam uma lancheira cheinha de coisas. E chega na escola ainda tem a cantina lá dentro que pode comprar. No meu tempo de criança, acho que no tempo de alguns aqui também, a gente ia para a escola e não levava nada. A sopa era dada pela escola. E na escola eles davam sangue coagulado de boi, que eles retiravam lá do frigorífico, porque era para reforçar a alimentação. Eu detestava aquilo. Já desde criança que eu era espírito. Eu detestava sangue. Então vinha aquele pedaço de sangue cortado lá, coagulado, e punha no meio da sopa ali. E as pessoas que gostavam amassavam o sangue ali e tomavam a sopa daquele jeito. Eu pegava a sopa e devolvia o meu sangue daquele jeito, queria repetir o prato. Não podia. Não pode, porque não tem para dar para todo mundo. Hoje, as crianças levam isso para a escola, esse mundo de coisas para a escola, e voltam com a lancheira cheia e não come. Não come. Então, nós melhoramos muito de uns tempos para cá. Diria 50 anos para cá, nós melhoramos demais. A sociedade melhorou muito. Mas nós temos sempre o foco no pior. A pessoa faz uma limpeza da casa, fica impecável. Você chega em casa de tarde, você acha um papelzinho no chão, você fala, não ficou legal, olha aqui o papelzinho no chão. E não olham todo. A mulher quer morrer com isso. As professoras também. Com o tempo, eu dei aula numa faculdade aqui de Jacareí e depois desisti. As pessoas perguntavam para mim assim, o senhor trabalha ou só dá aula? A aula não era trabalho? Como assim? Não, mas o senhor não trabalha em outro lugar porque convencionou que o professor tem que ter jornada dupla. Ele trabalha durante o dia e dá aula durante a noite. Aí eu resolvi trabalhar no espiritismo, porque aí eu trabalhava de graça à noite, era melhor. E assim eu fiz, larguei mão da faculdade e fui trabalhar na casa espírita. Então, as doenças nossas, todas as doenças associadas à mente, ao espírito, todas elas são curáveis. Apesar da psiquiatria falar que se não tratar no psiquiatra, não tem cura. Tem cura. Nós temos a experiência de ver pessoas que passaram por nós e estão perfeitamente curadas. Perfeitamente curadas, e muitas delas viraram trabalhadores espíritas, fizeram curso de aprendizes e hoje são trabalhadores da casa espírita. Resolveram doar um pouco do que ela recebeu em troca do tratamento que foi feito por ela. E essas pessoas têm propagado a ideia da cura, e nós pedimos isso. Se realmente fez efeito para você, fale para as pessoas, fale para elas que existe tratamento para isso, para ela colocar dentro dela a cura, ela própria. Coloque a cura dentro. Eu vou me curar disso. Eu tenho como me curar. E qual é o caminho? Jesus. Jesus. Os espíritos da purificação foram muito claros com aquelas pessoas que estavam trabalhando ali. Quem é o modelo guia da humanidade? Eu falo Jesus. Por quê? O modelo perfeito. O modelo que nós devemos seguir. Porque dias virão em nossas vidas em que nós talvez não estaremos em condições mais de buscar. Não estaremos mais na condição que nós estamos hoje.
participar. Talvez estejamos inermes, com a mente associada a outras situações no mal. Então esse é o nosso momento. O momento de nos entregarmos a essa espiritualidade que trabalha conosco, emissários de Jesus, que caminha conosco sem nós muitas vezes percebermos que estamos sendo tomados de conta por eles, colocando em nossas vidas os obstáculos necessários muitas vezes para que nós cresçamos espiritualmente, mas muitas vezes fazendo a travessia dos problemas mais difíceis, segurando na nossa mão, de outras vezes nos carregando no colo, colocando na nossa mente a semente do bem para propagarmos, para que a sociedade em que vivemos consiga melhorar também no trato, no dia a dia, em todas as áreas que nós estamos. E Jesus tem feito esse papel conosco, de nos auxiliar, de enviar esses mensageiros para estarem ao nosso lado no dia a dia. Os mentores, os nossos corações, e que a espiritualidade bendita, enviada por Ele, esteja conosco durante nossos dias na terra, a nos ensejar a cura das nossas doenças todas, aquelas que não enxergamos, aquelas que nos doem na mente, aquelas doenças em que nos coloca na posição de pedintes, enquanto poderíamos estar curando-as. Deixai com que a suave brisa do amor esteja convosco em todos os dias, na casa onde vives, no seu local de trabalho, na casa de oração que frequentas. Olhai à vossa volta, observai aqueles que estão à deriva, e muitas vezes não deixa transparecer pelo orgulho, pela vaidade, estão entregues a essas forças do mal, mas não se manifestam aonde estão. Olhai à vossa volta, dentro dos vossos lares, vossos filhos e cônjuges, agregados de vossa família, abençoai-os primeiro. Eis o vosso compromisso maior, e depois vá até a multidão e doe-se, doe o seu tempo. Não é necessário doar recursos muitas vezes. Doe o vosso tempo para que eles falem, desabafem, coloquem em prática o que houve de ensinado até hoje a vós, para que vós transmitas também a eles a necessidade premente de amar a todos indistintamente, fazendo o bem e colocando a vossa mente a serviço de Jesus. E Ele fará o resto.
buscai primeiro as coisas do alto, e tudo mais vos será acrescentado, conforme se lê em Eclesiastes. Abra o vosso Evangelho, coloque em vosso coração, ao invés de deixá-lo aberto sobre as estantes luxuosas. Coloque-o primeiro em vosso coração, e além de estudá-lo, praticai um pouco mais o que Jesus nos deixou. Que Jesus, o mestre dos mestres, o médico das nossas almas, vos abençoe e vos guarde nessa noite. E até que não nos vejamos de novo, deixo aqui o meu abraço fraternal deste irmão que trabalha convosco nesta seara de luz. Muita paz, meus irmãos, muita paz. Muito bem, muito obrigado a todos